Muito bem. Aqui atrás, só para vocês saberem, a gente tem um quadro do Turner, né? Famoso pintor inglês. Vou pegar o nome dele completo aqui. Joseph Mallord William Turner, para quem não conhece, foi um grande pintor do período romântico na Inglaterra. Tem famoso por suas paisagens sublimes, paisagens marítimas, enfim, vale a pena dar uma olhada. Mas nós não vamos falar de pintura, vamos falar de literatura, né? Para a gente começar, seria interessante a gente pegar alguns conceitos, né? Primeiro que eu trouxe já na aula passada é o conceito do Hobsbawm de dupla revolução, né? Como é que a gente pensa nesse contexto de finais do 18, começo do 19, num duplo processo histórico que foi desencadeado na França e na Inglaterra e que moldaria, enfim, a modernidade como um todo, mas particularmente esse primeiro momento, né, esse momento inicial, fundador da modernidade, né, da contemporaneidade. No plano econômico, a Revolução Industrial, que nesse momento que nós estamos trabalhando está basicamente restrita à Inglaterra, né? Depois, em meados do século XIX, vai se expandir para a França, depois para a Prússia, para o norte da Itália, e a gente vai ter uma onda de industrialização bastante disseminada. E a Revolução Francesa que vai se espalhar de maneira quase que imediata após a sua eclosão, em virtude do expansionismo francês, né? Espera aí que alguém quer participar da chamada. Num primeiro momento, é Paula Leite, só ver se ela está aqui na lista. Paula Leite, sim. Num primeiro momento, um expansionismo ainda ligado à própria Revolução, né? A gente tem diversas batalhas, há uma tentativa deliberada de invadir a França para acabar com a Revolução, né? Não por acaso foi por isso que o Luís XVI acabou sendo julgado e condenado, porque buscou auxílio e tentou fugir para a Áustria, justamente para buscar apoio para conter o processo revolucionário. Mas, eita, ficou faltando. Peraí. Ficou faltando fechar o parênteses aqui. Mas, de todo modo, com o Império, né, com o Império Napoleônico, a partir do começo do século XIX, boa parte dos princípios jurídicos e, digamos assim, políticos de uma versão já um tanto domada da Revolução Francesa vai ser exportado para a Europa como um todo, né? Ideia de Código Civil, a própria abolição da servidão, uma série de elementos políticos que vão fazer com que a Revolução Francesa se torne uma revolução europeia, ainda que na forma mais conservadora, mais consolidada do Napoleão Bonaparte. Dito isso, um outro conceito interessante para a gente pensar aqui esse período é esse conceito de sistema mundo do Immanuel Wallenstein, né? Que não é o caso de entrar em muitos detalhes, mas a gente está falando basicamente da maneira como as diferentes regiões do globo vão se organizar política e economicamente, né, sobretudo economicamente, a partir da sua integração com as grandes navegações, né? A partir do momento que a gente observa a expansão ultramarina europeia, primeiro Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra, a gente já começa a ter uma constituição de um sistema mundial de exploração econômica, consequentemente com suas hierarquias políticas também. Então, quando nós pensamos neste centro no eixo da dupla revolução, nós já estamos pensando num sistema de estados, né, sobretudo estados, que vão se organizar
com um determinado centro. E este centro, como eu disse, na medida em que esses dois processos centrais estão se desencadeando, sendo organizados na França e na Inglaterra, a gente tem nesses dois países, neste momento, uma espécie de centro desse sistema mundo que está se formando. Obviamente, teria que ver detalhes, há regiões do globo que nesse momento não estão provavelmente integradas ao sistema europeu, né? A gente pode pensar no Japão, em vastas regiões da África, mesmo no interior do Brasil, nessa época, mas de todo modo a gente tem esse processo que em última análise vai dar na globalização, né? Vai dar no mundo de hoje, em que há uma integração quase que total de todas as regiões do mundo, em maior ou menor grau, mas tudo interligado econômica, politicamente, para o bem e para o mal, inclusive. Né? E aí, nesse sentido, quem traz um conceito interessante para a gente pensar também é o economista brasileiro Celso Furtado, que no seu livro Formação Econômica do Brasil traz esse conceito de eixo dinâmico, que vai um pouco nessa linha, né? Da gente pensar dentro de um determinado sistema onde está o eixo motor desse sistema, né? Onde estão sendo gestados e desencadeados os processos que vão, de certo modo, repercutir sobre os outros elementos desse sistema, né? E aí nós temos uma distinção que vai ser muito trabalhada pela teoria crítica brasileira, que é a distinção entre centro e periferia, né? Tratando isso não de maneira valorativa, embora evidentemente haja uma carga, mas pensando basicamente nas regiões em que os processos e muitas vezes as decisões políticas mais relevantes para a totalidade do sistema estão sendo gestadas, estão sendo tomadas, né? E nessa época, é uma época de transição, de certo modo, mas é interessante a gente pensar a longo prazo, olhando em retrospectiva para o século XIX, como na Inglaterra e na França havia, de certo modo, este eixo dinâmico do sistema mundo, principalmente da Europa, mas do Atlântico também, né? Se a gente pensar no Brasil, nas revoluções atlânticas, né? As independências latino-americanas. Então, esse também é um conceito interessante que nos ajuda a pensar essa estruturação do romantismo numa perspectiva de uma história global. Né? E aí, por fim, quando a gente pensa no final do 18, começo do 19, nós estamos pensando também no que o professor Fernando Novaes, da Faculdade do Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da USP, chamou de antigo sistema colonial, né? Que é esse sistema colonial que foi gestado a partir do século XVI, com as grandes navegações, e que se esgotaria, chegaria no seu limite, justamente no final do 18, começo do 19, sobretudo com a Revolução Industrial. Né? A gente tem uma mudança na maneira com que o capital é acumulado nessa virada do 18 para o 19, né? Que deixa de ser a partir do exclusivo comercial colonial, né? A partir do controle territorial direto e fechamento dos mercados das colônias, e passa a ser, na medida em que a Inglaterra assume uma capacidade produtiva muito grande, a partir do livre mercado patrocinado justamente pelo Império Britânico. Né? Então, nesse contexto de mudança estrutural do capitalismo, nós temos um papel absolutamente central desempenhado pela Inglaterra, que, enfim, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente acaba vendo, né, a questão da abertura dos portos, o apoio à independência brasileira, são todas questões que repercutem, de certo modo, que refletem este papel progressivamente desempenhado pela Inglaterra ao longo do 18, começo do 19. Muito bem. Aqui a gente tem o Frederico da Prússia, né, por causa da Guerra dos 7 Anos. Quando a gente pensa no contexto do século XVIII também, a gente tem algumas dinâmicas gerais que determinaram esse século e que foram redundar no século XIX, tal qual ele se deu. Primeira coisa, o século XVIII ele foi marcado pela rivalidade entre a França e a Inglaterra. Né? A partir do século XVII,
os impérios português e espanhol entram em crise, né? Há uma crise generalizada nesses dois impérios, em virtude, inclusive, da maneira como a lógica colonial se deu, né? No caso da Espanha, por exemplo, a ênfase na importação de metais vai gerar uma crise inflacionária muito grande na Espanha no século XVII. Ou no caso de Portugal, havia uma dependência muito grande dos capitais holandeses, e quando a Holanda se separa do Império Espanhol, né, do Império Habsburgo, isso gera uma espécie de disfuncionamento, né? Acaba gerando aspectos disfuncionais na exploração colonial portuguesa, e isso ao mesmo tempo que as outras potências coloniais que chegaram atrasadas na corrida, né, sobretudo França, Inglaterra e Holanda, vão começar a ocupar as Antilhas, o Caribe, a América do Norte. Né? E aí vão começar a produzir açúcar lá, vão começar enfim, a rivalizar, a competir com os impérios que se estruturaram primeiro nas Américas, né, Portugal e Espanha, e consequentemente vão ascender como novas potências a França e a Inglaterra. E o século XVIII vai ser todo marcado por essa rivalidade. Um momento particularmente importante dessa rivalidade, pelas suas consequências, foi a Guerra dos Sete Anos, que se deu ali em meados do século XVIII, e que redundou numa vitória da Inglaterra, numa derrota da França, e só que ao mesmo tempo essa vitória da Inglaterra implicou na necessidade de mais recursos para o financiamento do Estado, que em última análise levaria à Revolução Americana na década seguinte, né? Ao passo que na França a dinâmica de endividamento do Estado encaminharia o governo absolutista francês para a crise que em última análise deu na Revolução Francesa. Mas, de maneira geral, o grande objetivo geopolítico desses dois países ao longo do século XVIII era derrotar, vencer, levar a dianteira em relação aos seus rivais. Aqui está o Frederico da Prússia, porque foi uma figura importante da Guerra Franco-Prussiana. A Revolução Industrial, como eu já mencionei, né? Pensado, o termo Revolução Industrial foi cunhado em analogia com a Revolução Francesa, né? Não é um termo da época, não é uma coisa que as pessoas soubessem, que estavam vivendo nessas palavras, mas foi um processo lento que absolutamente, como a gente sabe, mudou de maneira completa a estrutura produtiva global, né? E evidentemente ele se dá na Inglaterra, e se dá através da implementação de recursos, a princípio, não tão tecnológicos, mas mais práticos, que aumentaram bastante a produtividade. Né? Geraram um ganho de produtividade bastante expressivo, sobretudo na produção de tecidos, né? Que vai começar a dar uma vantagem muito grande para a Inglaterra no comércio internacional. Né? A partir do momento que há uma capacidade de produção de determinados bens a custos muito mais baixos, em volume muito maior, isso começa a servir digamos assim, de ponto cego do antigo sistema colonial. Contrabando se torna um grande problema, e isso vai, em primeiro lugar, vai mudar a paisagem inglesa, né? A Inglaterra vai se tornar um país cada vez mais marcado pelos interesses da sua indústria, e de uma maneira tal que isso vai se refletir, inclusive, na produtividade do campo, na maneira como o campo é organizado, na maneira como a representação política se dá na sociedade, etc. E vai gerar uma grande mudança na paisagem das cidades também. Né? Isso é um dos elementos muito importantes para a gente pensar a produção literária dessa época, inclusive em termos da maneira como as ideias circulavam. Né? Ao longo do século XVIII, nós temos também a consolidação do sistema político parlamentar na Inglaterra, né? Lembrando que o século XVII foi marcado por uma revolução e por uma guerra civil bastante sangrenta, né? A Revolução Gloriosa. E ao longo do século XVIII, o sistema político que saiu de lá se consolida
de modo que você tem um longo período de estabilidade na Inglaterra, né? Desde então, desde o século XVII, você não tem mais nenhuma grande reviravolta política, embora haja momentos marcantes. Um deles é o ato de reforma de 1832, que expandiu os direitos políticos da população e reorganizou o sistema político britânico. Mas, de todo modo, nós temos um Estado que se organizava de maneira bastante distinta dos seus pares na Europa, em torno de um sistema parlamentar consolidado. E, por fim, as guerras de coalizão, né, também conhecidas como guerras napoleônicas, esse é o termo técnico, né, porque eram várias coalizões que foram organizadas para combater Napoleão, e isso, evidentemente, a partir do finalzinho do 18, começo do 19, vai ser um elemento absolutamente marcante da política, da paisagem europeia. Foram 20 anos de guerras ininterruptas. A Inglaterra, evidentemente, estava a salvo pela sua marinha, né, por o fato de ser uma ilha, mas na medida em que a França conquistou o continente e não tinha capacidade de competir com a Inglaterra na esfera naval, isso abriu o caminho de maneira absolutamente completa para que a Inglaterra assumisse o controle do Oceano Atlântico e, consequentemente, se consolidasse como maior potência marítima, né? Até ser questionada pela Prússia, pela Alemanha em finais do 19. Como é que isso se reflete na esfera da cultura, né? Como é que isso se reflete no âmbito da produção cultural, da consciência que essa sociedade possuía de si mesma, né? E na maneira como bens culturais eram trocados, consumidos e produzidos, né? O primeiro elemento que a gente tem que pensar, no caso da Inglaterra, é que, em primeiro lugar, por ser um país protestante, há um impulso muito grande à alfabetização ao longo do século XVIII, né? E isso, evidentemente, tem como consequência a expansão de um público leitor. Eu não tenho os números aqui exatamente, a gente sempre tem que ver com uma pitada de sal, porque de todo modo eram restritos, mas quando a gente compara com outros países, a Inglaterra é caracterizada nessa época por um público leitor razoavelmente mais amplo. E também pela expansão da forma romance, né? É uma forma que surge com bastante força na Inglaterra. A gente tem uma série de obras, né? O Tristram Shandy, por exemplo, ficou bastante famoso. Uma série de autores que escreveram textos que eram muito lidos na época e muito associados à forma romanesca, que para as sociedades do século, para as sociedades absolutistas era uma exceção, porque a literatura aristocrática ela é sobretudo uma literatura poética, né? A forma aristocrática por excelência é o teatro ou a poesia dramática, e a poesia, né? E é uma literatura consumida sobretudo em salões, né? É uma literatura consumida de maneira direta entre produtor e consumidor, e é uma literatura produzida em grande parte pelo apoio de mecenatos, né? Com a expansão do público e a expansão dessas formas mais, digamos assim, populares de leitura, o que nós temos é a formação de um mercado editorial, para começo de conversa, que é uma coisa razoavelmente nova nessa época, e de um público anônimo, né? Isso é uma coisa que o Raymond Williams destaca bastante no texto dele, que eu passei de sugestão de leitura, mas há uma mudança importante na circulação cultural a partir do momento que a gente sai do mecenato e passa para um mercado editorial, né? Que é o fato de se passar a escrever para pessoas que não conhecemos e de depender delas, né? Nós dependemos do resultado comercial dos bens culturais produzidos e, ao mesmo tempo, nós não conhecemos essas pessoas. Então, o Raymond Williams vai atribuir, por exemplo, a importância da questão do isolamento romântico, do sentimento de solidão romântico, a essa inovação no mercado, né? Ou seja, a essa maneira como a literatura passou a circular e como essa circulação passou a impactar na consciência daqueles que produziam os seus textos.
Em terceiro lugar, é que cabe destacar o impacto cultural do surgimento da indústria, né? Foi uma mudança muito grande na vida das pessoas e, consequentemente, isso haveria de deixar suas marcas no imaginário, né? A questão da classe trabalhadora, né? A questão de haver agora pessoas diretamente ligadas e vinculadas à indústria, que, enfim, chegavam do campo e não tinham outra opção a não ser vender a sua força de trabalho. Consequentemente, as pautas democráticas, né? A questão da expansão dos direitos políticos, dos direitos sociais, né? Toda a consciência que é engendrada a partir dessas transformações na sociedade e que se refletem na consciência da época. E, por fim, um elemento curioso da Inglaterra é que, justamente pelo fato de não haver nenhuma grande transformação política a partir do século XVII, o que nós temos é a consolidação de uma sociedade de hegemonia aristocrática, né? É uma sociedade que vai ser administrada, regida pela aristocracia até hoje, na verdade, né? A sociedade inglesa é bastante elitista, mas de maneira bastante notória até início do século XX, com certeza, né? Então, isso fez com que, evidentemente, essa aristocracia se adequasse aos novos tempos, né? Há uma aliança forte com os setores industriais, mas o que cabe destacar aqui é que a aristocracia inglesa ela começa a ditar certas modas, assim, justamente pelo fato de ser um dos estados mais importantes da época. Uma série de aspectos da cultura da aristocracia inglesa vão se disseminar pela Europa e vão impactar a própria representação da época. Por exemplo, a questão dos dandies, né? O dandismo, para quem estuda literatura russa, vai ser um fenômeno absolutamente fundamental, né? Ou a própria coisa dos clubes, né? O clube como um espaço de discussão política, como um espaço de sociabilidade, também é algo oriundo da cultura britânica. Tudo bem até aqui, gente? Alguma questão? Isso é uma espécie de panorama, como eu disse, não é a minha especialidade, eu não tenho como entrar muito em detalhe, mas queria passar alguns aspectos mais gerais para vocês. Bem, quando a gente pensa nos autores, né, nos grandes nomes, que vale a pena passar para vocês. O primeiro deles são os assim chamados poetas do Lago, porque eram da região do Lago, lá na Inglaterra, de uma província, que é Coleridge, Wordsworth e Southey. O Coleridge e o Wordsworth, eles escreveram um livro juntos, que é considerado um dos marcos do começo do romantismo na Inglaterra, né? E vão trazer muito essa marca da contemplação da natureza, de um certo subjetivismo, que tem muito a ver com a reação dessa sensibilidade poética às transformações econômicas pelas quais o país estava passando, né? Esse isolamento do artista, somado a uma transformação muito brusca da paisagem urbana, vai levar justamente esse sentimento de introspecção e de recurso à natureza, né? Isso vai ser uma marca muito grande na literatura inglesa e, inclusive, há um certo conservadorismo, muitas vezes. O Raymond Williams fala isso de maneira bastante interessante, né? O conservadorismo, nessa época, ele se torna também uma ferramenta não de resistência, é uma palavra forte, mas é uma resposta possível às transformações históricas, sobretudo econômicas, que estavam em curso nessa época, né? Você apelar a um passado, apelar a uma ideia de tradições nacionais, apelar a uma ideia de um nexo cultural transmitido ao longo do tempo, não deixa de se contrapor a uma dinâmica de transformação muito rápida e muito violenta da sociedade, né? De dissolução de valores, de destruição de espaços, transformação do espaço urbano, de transformação da natureza. Então, alguns deles, se não me engano, os três vão assumir posturas razoavelmente conservadoras, mas ao final da vida, o que vai levar eles a arranjarem muitos problemas com figuras como Lord Byron. Uma outra figura interessante no romantismo inglês é o William Blake,
não sei se vocês já ouviram falar nele, ele, além de poeta, ele era pintor também. Tem uma coleção absolutamente fantástica de pinturas, todas elas bastante um caráter bastante místico, mitológico, por assim dizer, né? Diria quase psicodélico hoje em dia, mas também foi uma figura que tematizou bastante essa transformação na consciência europeia. Ele tinha uma questão muito forte com o Newton, por exemplo, com a mecânica do Newton, né? De ver no Newton e ver no pensamento científico justamente essa marca da besta, né, que estaria por detrás das principais dinâmicas da modernidade. Né? E escreveu poemas de teor bastante místico mesmo, né? Buscou ler a história, ler os seus tempos, né, nessa chave do mito, de maneira geral. Depois, uma figura de inglês equivale ao homem supérfluo russo, ou não é uma equivalência, mas é uma referência. Com certeza, se você for ler o. Primeiro que o Homem Supérfluo Russo existem alguns, né? Mas se você for ler o Evgeny Onegin, do Pushkin, por exemplo, ou o Herói de Nosso Tempo, do Lermontov, você vai ver que o dandy inglês ele é uma figura central. Ele é uma referência que essas personagens russas vão se valer, embora eles não sejam iguais. Mas é bem colocado. O Byron é um caso que cabe falar mais a respeito dele, porque tem alguns aspectos que são interessantes. Em primeiro lugar, o Byron era um lyrical... exatamente, lyrical ballads, exatamente. Obrigado, Angélica. Pessoa... Lyrical ballads, exatamente. O Byron, em primeiro lugar, ele é considerado um poeta romântico, mas ele mesmo não se considerava tanto, né? Ele tinha um apego muito forte ao classicismo e à poesia satírica do século XVIII, sobretudo a de um sujeito chamado Alexander Pope. Então, é um caso muito interessante da gente ver como a figura do artista romântico não necessariamente é acompanhada por uma obra romântica, embora ele tenha poemas que nós poderíamos considerar mais ligados ao romantismo, né? Sobretudo os tales, né, os poemas narrativos que fizeram muito sucesso na época. E o Byron foi um caso de absoluto sucesso editorial, né? Era um nobre que não tinha interesse em ganhar dinheiro com a sua literatura, mas a partir de determinado momento, com as suas publicações, fez um sucesso estrondoso dentro e fora da Inglaterra, principalmente fora. Né? Foi muito lido na Inglaterra, mas o Byron é uma figura central para o romantismo francês, para o romantismo russo, para o romantismo brasileiro. Né? Essas outras instâncias, todos esses outros contextos, a obra do Byron vai se tornar absolutamente central. Embora hoje não se leiam tanto as obras dele, né? É uma obra que tem muitas referências de época, que está muito marcada, que é uma coisa comum da sátira, né? Para você gerar o efeito cômico, você usar referências partilhadas pelo seu público. E justamente por isso, hoje em dia, ele é um autor que ele fez muito sucesso na sua época, mas ele envelheceu pior do que os outros, né? Do que Blake, do que os Poetas do Lago. Enfim, do que a Jane Austen, por exemplo, que era contemporânea. Depois, os Shelley, né? Os raros casos em que o homem é menos conhecido do que a mulher, mas é uma figura absolutamente central na literatura da época, é a Mary Shelley, né? E a sua obra Frankenstein, que, se vocês observarem, tematiza justamente a questão da tecnologia e da ciência, né? Do pensamento científico, de como quais seriam as consequências, né, desse pensamento e desse progresso tecnológico, quais seriam as consequências de tudo isso sobre a humanidade, né, de algum modo. E o Percy Shelley era poeta, escreveu um poeta bastante de esquerda, aliás, escreveu, enfim,
escreveu um tratado importante chamado Em Defesa da Poesia. Todos eles passaram a ler muito os idealistas alemães e escreveram obras de teoria poética, de teoria estética, muito baseados nas suas leituras. E aí, eu separei aqui alguns poemas para a gente ler juntos e comentar. Uma coisa mais aberta mesmo, para ter um caráter de oficina. William Morris. William Morris eu não conheço, Aline. Não, nunca ouvi falar. Ah, sim, a Ada Lovelace. Sim, sim. Filha, o que a Paula está trazendo é muito interessante. A filha do Byron foi uma das primeiras programadoras da história, né? Ele teve uma vida familiar, se eu não me engano, foi a filha dele com a primeiro casamento. O casamento dele foi um escândalo, ele teve que sair da Inglaterra por conta disso. Teve um caso com uma meia-irmã. Primeira mesmo. Então, a primeira. Obrigado, Paulo, pela correção. Bem, alguém tinha mencionado esse poema aqui na aula passada. Eu trouxe aqui para a gente ler e pensar um pouquinho a partir dos textos. São os famosos versos inscritos numa taça feita de um crânio do Byron, né? Ah, olha só. A Paula que está trazendo mais um comentário a respeito da Ada Lovelace, porque a mãe não queria. Provavelmente foi a primeira esposa do. Quer dizer, a única esposa do Byron, né? Com quem ele teve uma relação muito complicada. Inclusive, ele não era fácil, né? Ele puxou a família, era uma gente bastante difícil no trato. E não por acaso a autobiografia que ele escreveu foi queimada por mútuo acordo, por pedido da sua meia-irmã, da Augusta Byron, da esposa e do editor. Eles concordaram que seria muito escandaloso se aquele livro fosse publicado. Então, uma história, uma biografia interessante de ler. Aqui. Versos escritos numa taça feita de um crânio. Não, não te assustes, não fugiu o meu espírito. Vê em mim um crânio único que existe, do qual, muito ao contrário de uma fronte viva, tudo aquilo que flui jamais é triste. Vivi, amei, bebi, tal como tu, morri. Que renuncia a terra aos ossos meus. Enche, não podes injuriar-me, teu verme, lábios mais repugnantes do que os olhos teus. Onde outrora brilhou, talvez, minha razão, para ajudar os outros, brilhe agora eu. Substituto haverá mais nobre que o vinho, se o nosso cérebro já se perdeu? Bebe enquanto puderes. Quando tu e os teus já tiverdes partidos, uma outra gente possa te redimir da terra que abraçar-te e festeje com o morto e a própria rima tente. E por que não? Se as frontes geram tal tristeza, através da existência, curto dia, redimidas dos verbos e da argila, ao menos possam ter alguma serventia. A Angélica está lembrando aqui da aposta, né? Foi exatamente na vila foi uma vila do Byron, né? Eles o visitaram lá na Itália e surgiu à noite esse concurso, né? De literatura de horror, que foi onde surgiu o Frankenstein e onde surgiu também o Vampiro de Polidori, que foi a primeira representação do vampiro na literatura ocidental. Foi atribuído ao Byron por muitos anos, mas depois, enfim, veio à tona que foi escrito pelo Polidori, que era o médico dele. Algum comentário sobre o poema, gente? O que vocês acham aqui, à luz do que a gente está conversando? Álvares de Azevedo, com certeza. Álvares de Azevedo foi um grande leitor de Byron, né?
Mais alguém? Comentar alguma coisa? Sim. Aqui a gente tem um processo do sublime romântico, né, de certo modo, de através da morte buscar se elevar sobre ela, né, a esse riso sobre a morte que que na verdade busca superá-la, né, busca elevar o espírito acima dela, através do humor, através do macabro. Muito bem. Esse aqui é um belo poema do Keats, eu esqueci de falar do Keats, do John Keats, que foi dessa geração também, um grande poeta que morreu muito jovem. E aqui a gente vê muito o tema da melancolia, né? Esse é um dos poemas, a meu ver, um dos poemas mais bonitos, né, já escritos. Não sei nem se é só em língua inglesa. A Ode sobre uma urna grega. Inviolada noiva de quietude e paz, filha do tempo lento e da muda harmonia, silvestre historiadora que em silêncio dás uma lição floral mais doce que a poesia. Que lenda flor franjada envolve tua imagem, de homens ou divindades para sempre errantes? Na Arcádia a percorrer o vale extenso e ermo? Que deuses ou mortais, que virgens vacilantes, que louca fuga, que perseguição sem termo, que flautas ou tambores, que êxtase selvagem. A música seduz, mas ainda é mais cara se não se ouve. Dai-nos, flautas, vosso tom, não para o ouvido. Dai-nos a canção mais rara, o supremo saber da música sem som. Jovem cantor, não há como parar a dança, a flor não murcha, a árvore não se desnuda. Amante afoito, se o teu beijo não alcança a amada meta, não sou eu quem te lamente. Se não chegas ao fim, ela também não muda. É sempre jovem e a amarás eternamente. Ah, folhagem feliz que nunca perde a cor das folhas e não teme a fuga da estação. Ah, feliz melodista, pródigo cantor, capaz de renovar para sempre a canção. Ah, amor feliz, mais que feliz, feliz amante, para sempre a querer fluir em pleno hausto, para sempre a estuar de vida palpitante, acima da paixão humana e sua lida, que deixa o coração desconsolado e exausto, a fronte incendiada e a língua ressequida. Quem são esses chegando para o sacrifício? Para que verde altar o sacerdote impele, a reza a caminhar para o solene ofício, de grinalda vestida e cetinosa pele? Que aldeia à beira-mar ou junto da nascente, ou no alto da colina foi despovoar? Nesta manhã de sol, a piedosa gente? Ah, pobre aldeia, só silêncio agora existe em tuas ruas, e ninguém virá contar por que razão está abandonada e triste. Ática forma, altivo porte, em tua trama, homens de mármore, mulheres e molduras, como galhos de floresta e palmilhada grama. Tu, forma silenciosa, a mente nos torturas, tal como a eternidade, fria pastoral. Quando a idade apagar de toda a atual grandeza, tu ficarás em meio às dores dos demais, amiga a redizer o dístico imortal. A beleza é a verdade é a beleza, e tudo o que há para saber, e nada mais. Então aqui a gente vê também essa questão da morte, da passagem do tempo, né? Mas destacando justamente a fixação, né? Destacando justamente a possibilidade da eternidade, de como num fragmento, né, num objeto do passado, e notem um objeto grego, sua posição com a natureza e com a fixação da arte, né, Paulo? A gente tem aqui um momento que é fixado nessa urna e ele é eterno, apesar da passagem do tempo. Me lembrou, eu estou lendo os ensaios seletos da Virginia Woolf, que o Leonardo Uhum. Flores traduziu, e o primeiro deles fala dos músicos de rua. Aí me lembrou Olha só, bastante um pouco do que está sendo dito aqui nesse poema. que Essa coisa do legal, Carol. sagrado, né, do sublime, da música, da linguagem humana sem usar a palavra, e essa sublimação, né, pela música. Ela Sim, fala um pouco disso no sim. primeiro ensaio. Que legal. Obrigado pela contribuição, Carol.
Ó, a Paula está pedindo a referência aí no chat. E aqui a gente vê muito essa música, a música que não é tocada, né? O encontro que não acontece, o sacrifício que não ocorre porque está fixado numa urna, né? Num vaso, e portanto dura para sempre, né? Então há uma questão da eternidade do fragmento, né? A eternidade daquilo que não se completa, que não se realiza. A gente foi aqui. A música seduz, mas ainda é mais cara se não se ouve. Mas dá para pensar bastante aqui em torno do... E aqui um poema famoso também, não sei se vale a pena ler tudo, mas tem esse poema que é o Kubla Khan, do Coleridge, que é... Eita, ficou um... Que aqui a gente vê um poema onde essa questão do fantástico, do sonho, né, surge com muita força, né, essa ideia de lugares desconhecidos, uma certa imagem do Oriente também, também um elemento bastante forte, mas aqui fica a sugestão para vocês lerem o poema inteiro. E que, por fim, alguns textos sugeridos, né, infelizmente, como eu disse, eu estou fora do Brasil, meus livros estão todos em casa, eu não tive acesso a alguns que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas alguns aqui estão traduzidos, o do Raymond Williams, como eu disse, é um ótimo livro, é sobre o século XIX, na Inglaterra como um todo, né? Ele analisa o pensamento de diversos autores, pensando justamente esse papel da cultura em relação à sociedade. Tudo que o Raymond Williams escreveu vale a pena ler. O Thompson, que é da mesma linha do Williams, né, o marxista inglês, tem essa coletânea de ensaios, onde ele fala bastante da Mary Shelley, inclusive, da Lovelace eu não me lembro, mas ele vai falar, inclusive, do pai da Shelley, que era Wollstonecraft, né, que era o Mr. Godwin, e sobre essa questão do inglês, se alguém quiser... ótimo, a Paula Leite achou em inglês. Inclusive, todo o debate sobre a questão da libertação da mulher nessa época, é uma época que já vai debater isso com muita ênfase, isso é uma questão muito interessante. Infelizmente, eu não conheço tanto o debate a fundo para trazer para vocês, mas posso falar com certeza de que isso está sendo bastante discutido e vai ser, inclusive, vivido por algumas figuras, sobretudo no contexto já posterior da década de 1920, 30, é um tema bastante central. Para quem estiver na FEFELESH, tem esse livro que está lá na biblioteca, que tem uma série de ensaios sobre diversos temas, para quem lê inglês, evidentemente, que é o A Companion to European Romanticism. Tem alguns textos sobre Byron, sobre outros autores, sobre romantismo na Alemanha também, romantismo na Itália, na Polônia, enfim, em diversos lugares. E sobre a questão do público e do mercado editorial e da maneira como os livros eram produzidos e circulavam, tem aqui esse livro da Barker, que é Press Politics and the Public Sphere in Europe and North America, né? Que trata justamente sobre a consolidação do público e do mercado editorial na América do Norte e na Europa, como o título diz, e tem um artigo para cada contexto, é bastante interessante. Muito bem, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso mesmo. A aula acabou ficando um pouco curta, mas, como eu disse, por não ser a minha especialidade, a ideia era só passar um panorama mesmo, como o nome diz, e fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, comentários. Se quiserem mais sugestão de bibliografia, podem. Sim, o termo spleen vem do inglês, é o baço, né? Eu não sei exatamente quando que ele se consolida. Ele foi muito popular fora da Inglaterra, né?
Baudelaire vai usar bastante, ele surge na literatura russa também. Mas sim, toda essa questão do tédio está muito ligado ao dandismo na Inglaterra, né? Que não deixa, de certo modo, ser o sintoma de uma aristocracia que já não tem muito sentido de existir, né? Quem não faz política na Inglaterra, quem é aristocrata e não faz política, vai, de certo modo, ter que lidar com essa realidade de uma vida sem muito propósito. Então, esse tema do dandy, do tédio, eles vão muito juntos e o spleen está muito ligado a isso. Mais alguém? Mais algum? Tem lista de frequência, Cássia. Eu já anotei aqui quem estava no começo da aula. Teve alguém que entrou depois? Quiser se manifestar? Ok. John Ellis, Laura Nóbrega. E... Laura. A Laura Nóbrega eu já dei presença. Peraí. Paula Leite, eu acho que você também eu já dei presença. Ô Pedro, Pois não? eu tenho uma dúvida. Se você quiser terminar, depois eu falo a dúvida. Terminar de fazer o que você estava fazendo. Ah, tá certo. Não, tô colocando os nomes aqui, né? William Thiago. Tá. Aí eu falo a Pode dúvida. pode falar, pode falar. É essa mistura de épocas, né? Porque se a gente pensar assim, você tem o Paul Valéry que falava, né, que você tem tantos românticos que é impossível determinar, né? Que é, como é que é? Existem tantos romantismos quanto poetas românticos. Aí a minha dúvida tá nisso, assim, quando que porque não dá para considerar todo mundo romântico, né? Apesar de que é tudo fruto do modernismo. Mas em que momento da história que isso passa a, quer dizer, românticos para um lado e o que poetas modernos para outro, os poetas malditos, eles todos não fazem parte de uma espécie de alongamento do romantismo? Não sei, queria falar um pouco dessa mistura de épocas assim e de próprios estilos. Não, não, é uma pergunta legal, Carol. A gente falou um pouquinho. Eita, a Fabiola chegou, como se diz em russo, para a distribuição dos chapéus. É uma questão interessante, porque a gente tratou um pouquinho dela na aula passada, porque depende muito de como o conceito é usado, né? Existem várias maneiras de conceituar o romantismo. Se a gente conceitua o romantismo como uma postura, é possível ser romântico até hoje, né? Se a gente pensar, né? Uma postura romântica. E a palavra ela é utilizada nesse sentido até hoje. Se a gente pensar no romantismo como uma escola literária, a gente vai pensar em determinados procedimentos que podem ser utilizados posteriormente, né? Em determinado contexto ou depois, ou até podem ser usados antes, né? Se a gente vê, por exemplo, na relação que os românticos estabeleceram com Shakespeare, por exemplo, com Cervantes, né? A gente vê procedimentos lá do uso de estilos diferentes, uso de ironia, etc. São coisas que os românticos vão apreciar e que já estavam lá, né? Então a gente poderia pensar, seria Shakespeare um romântico? Ou a gente pode pensar do ponto de vista mais da história da cultura, que é por onde eu pessoalmente gosto mais de trabalhar, que aí está muito ligado ao surgimento de uma consciência específica nesse contexto europeu da virada do 18 para o 19, né? Eu não acho que exista um certo e um errado. Eu acho que é sempre importante, quando a gente vai debater o assunto, esclarecer o que nós estamos entendendo por romantismo, qual acepção nós estamos nos valendo. Justamente porque é uma palavra polissêmica, né? E se isso não ficar claro, pode gerar confusão, porque, por exemplo, na filosofia alemã, a ideia de romantismo é usada num contexto muito específico. Você está falando lá do pessoal de Iena, de finais do 18, né? Mas para você pensar o romantismo em outros países, essa distinção já não serve. Então, eu acho que depende sempre de como a gente conceitua. Obviamente, a palavra não pode servir para qualquer coisa,
mas ela tem alguns usos que são possíveis. E aí, nesse sentido, sempre que a gente vê um texto sobre o romantismo, é interessante a gente pegar, tentar entender o que essa autora, esse autor está entendendo por romantismo, né? Um pouco nessa linha. Mas obrigado pela pergunta. É um tema muito importante. Mais alguém? Tem algum comentário, pergunta? Bem, se não houver, hoje o que eu tinha para mostrar para vocês era isso daqui. Aula um pouco mais curta. Quando eu tiver mais limão para vender na feira, como dizia um saudoso professor meu, a gente usa as 2 horas inteiras. Então é isso, a gente se vê semana que vem. Obrigada, gente.